Observem, ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Feche os olhos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por estarmos aqui nessa noite, nesse culto rápido, e nós pedimos que o Senhor fale conosco, o Senhor ministre ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir. Sabemos que todo culto, o Senhor, tem uma palavra direcionada a alguém, e aquele que veio com o coração aberto nessa noite possa receber essa boa palavra, e ela possa entrar e possa trazer frutos, ela possa entrar e ela possa trazer renovo, ela possa entrar e ela possa gerar fé, porque nós sabemos que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então gera fé no nosso coração nessa noite, através da tua palavra, meu Deus, é o que te pedimos, em nome de Jesus, amém. E todos digam amém, Jesus. Sente-se, queridos. Preste atenção na palavra. A narrativa aqui da viúva e o azeite revela uma profunda lição espiritual. Qual que é a lição? Toda a narrativa da Bíblia, ela sempre está ali registrada para uma lição, algo que nós possamos trazer para a nossa vida, e em colocando em prática, nós possamos alcançar da parte de Deus. Aqui, a primeira coisa que nós aprendemos na história desta mulher é que Deus não começa os seus milagres do lado de fora. Deus, ele começa milagres no interior. Aqui nesse caso nós vemos no interior da casa, mas também existe o interior da alma, existe o interior da fé. Então Deus, ele sempre começa de dentro para fora. Aqui nós vemos, amados, esta situação, e nós vemos que veio uma provisão, e a provisão não veio de fora, mas veio de algo que já estava presente. Sendo assim, nós podemos entender que tudo que Deus faz, Ele trabalha com aquilo que nós já temos, entende? Tudo que Deus faz, tudo que Deus multiplica, Ele sempre procura trabalhar com aquilo que nós já temos. Então notem que essa mulher começa dizendo que não tinha nada. Então a gente vê na indagação do profeta. O profeta conhece Deus, sabe como Deus trabalha. E a mulher traz um problema, e ele pergunta para aquela mulher: o que você tem em casa? Em primeira instância ela disse: eu não tenho nada. Então notem, amados, que aqui não faltava recurso, mas faltava revelação. Então a pergunta do profeta, o que tens em casa, é o ponto de partida para redescobrir o que Deus já depositou no invisível. Existem coisas na nossa vida que podem gerar grandes milagres, mas que nós ainda não estamos enxergando, mas que nós ainda não estamos vendo. Olha o que diz o versículo 1. Vou ler para vocês, só para vocês entenderem, para nós entrarmos no contexto dessa história aqui. Olha só: certo dia a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu, dizendo: teu servo, meu marido, morreu, e bem sabes o quanto teu servo amava com zelo a Yahvé. Agora um credor acaba de chegar à nossa casa para levar os meus filhos como escravos pelo pagamento da dívida. Então aqui nós vemos uma situação na casa de alguém que era fiel,
alguém que servia a Deus. Esta mulher aqui, ela era viúva de um servo fiel, que agora está ameaçada por credores. E naquela época, quando você devia algo que você não podia pagar com dinheiro, você não podia pagar com bens, já não tinha mais bens para pagar, então os filhos eram levados como escravos, para até que desse o tempo do pagamento da dívida. Então nós vemos aqui uma casa de pessoas de Deus, uma casa de pessoas que amavam, que serviam a Deus, que estão passando por uma crise. E aqui nós vemos que esta mulher, esta família, ela havia perdido o provedor da casa, e ela estava prestes a perder a geração. Além de perder o marido, agora tinha que entregar os filhos para a dívida. E aqui a gente vê uma crise financeira que expõe a fragilidade humana, mas que também leva a um clamor de fé. Olha só, ela estava passando por uma situação difícil. Era casa de crente que nós estamos falando. Casa de crente também entra em crise às vezes, né? Vocês que são crentes sabem que às vezes a gente entra em crises, que a gente não gostaria, mas a gente entra. Às vezes tem problemas que chegam na nossa vida. Só que esta mulher era uma cidadã, uma pessoa comum como qualquer outra. Todos nós, não é porque a gente é cristão que nós não vamos passar por problemas, não somos isentos de problemas dessa vida. Todos nós estamos sujeitos a problemas, só que esta crise financeira, ela provoca algo na vida desta mulher. E aí é que está o poder da mudança. Ela está com uma crise que não tinha condição de resolver, e esta crise provoca um clamor de fé. Então a gente observa que às vezes Deus permite determinadas crises na nossa vida que provoquem a nossa fé. Às vezes a nossa fé precisa ser provocada. E nós vemos aqui que mesmo servos fiéis passam por escassez, mas passar por escassez, passar por problemas, não significa que estão esquecidos por Deus, não significa que as coisas não estão debaixo do controle de Deus. E aqui o clamor dessa mulher revela não apenas o desespero, mas ela tem um desejo de direção. Diga comigo, direção. Amém? Ou você se desespera, ou você tem direção. Quem são os desesperados? São as pessoas que perderam a capacidade de esperar, e porque perderam a capacidade de esperar, é porque eles não têm direção, não têm a quem recorrer, não têm a quem buscar, perderam o prumo, perderam a direção. Eu creio que uma das maiores crises desse tempo é a falta de direção. Já notaram? Pessoas estão todos os dias famintos para buscar algo. Tem gente que está buscando religião, daí ele fica pulando para lá e para cá, para lá e para cá, não tem parada. Notaram? Quanto maior a falta de direção das pessoas, maior se torna a sua busca. Essa mulher, ela está vivendo um tempo de escassez, mas mesmo diante do desespero, ela busca por uma direção. Toda crise vai revelar o poder de Deus se nós tivermos direção. Então, ou você busca o desespero, se entrega ao desespero, ou você busca direção. Aqui existe algo poderoso quando essa mulher se encontrou com o profeta. E aqui nós vemos, olha só, o profeta perguntou, nós lemos, o que você tem em casa? Parece uma pergunta simples, né?
como assim o que eu tenho em casa? Eu estou endividado, eu estou entregando os meus filhos, e a impressão que havia um interesse do profeta por algo, de uma mulher que está em crise, está entregando os filhos. Se tivesse alguém de nós ouvindo, a gente dizia: meu Deus, que pastor mais interesseiro. A mulher está aí em crise, entregando os filhos para as dívidas, e ele pergunta o que ela tem em casa. Mas a gente nota aqui que a pergunta não é retórica, mas ela é diagnóstica. Ele quer entender, ele quer achar o diagnóstico, ele quer ver como essa mulher está enxergando a crise, porque você estar numa crise é uma coisa, e como você está enxergando a crise é outra coisa. Notem a resposta da mulher: não tenho nada, exceto uma botija de azeite. Não tenho nada, exceto uma botija de azeite. O que nós enxergamos aqui na resposta da mulher? Eu tenho algo, mas é muito pequeno para resolver. Eu tenho algo, mas não é funcional para mim nesse momento, para o tamanho da crise que eu estou enfrentando, para o tamanho do problema que eu estou enxergando, para o tamanho de solução que eu preciso. O que eu tenho não resolve. Sabe quando você olha, quando você faz uma introspectiva dentro da sua vida e você não encontra solução para aquilo que você precisa? Geralmente quando isso acontece, as pessoas entram em desespero, porque nós sempre vamos procurar uma porta de saída, nós sempre vamos procurar um caminho, não é verdade? A gente sempre está procurando no meio da crise uma forma de resolver. E aí que a gente erra muitas vezes. O desespero faz a gente tomar decisões erradas. Quem aqui já tomou uma decisão errada diante do desespero? Já? Não é assim que a primeira alternativa que aparece, a gente se abraça, porque o desespero faz assim. O desespero faz a gente render-se, faz a gente perder ainda mais do que a gente tem, né? Uma pessoa desesperada pelas dívidas, ele perde o carro barato, ele vende a casa a preço de banana, não é assim? E ele vai perdendo, porque o desespero tem esse poder de fazer com que as coisas percam o senso de valor que nós temos. Essa mulher está vivendo isto aqui. Então o profeta quer ver qual que era o tamanho da crise. O profeta conhecia Deus, e ela disse: eu não tenho nada, exceto uma botija, eu tenho pouquinho. E isso aqui vai nos mostrar como o ordinário pode ser a porta do extraordinário. Isso aqui vai nos mostrar algo poderoso, porque o segredo estava na casa dessa mulher. Aquilo que ia trazer, que ia gerar o que ela precisava, estava no ambiente que ela estava na casa que ela morava, porém estava sendo ignorado. Então notem que o azeite já estava lá, mas ela não sabia que o pouco era semente. Diga assim: o pouco era semente. Repete isso mais uma vez para você guardar. Então deixa eu ensinar algo poderoso aqui para vocês, amados. Sempre quando nós precisamos de algo grande, e aquilo que nós temos não é suficiente para alcançar este algo grande. E quando eu estou falando de algo grande, não estou só falando de você pagar dívidas, estou falando de você alcançar algo grande que você não consegue. E quando aquilo que você possui não é suficiente para alcançar este algo grande,
aquilo que você possui precisa ser transformado em semente. Quando você entende isso, você entra num outro nível, amados. Era exatamente o que o profeta ensinou para esta mulher aqui, neste dia. O que ele estava ensinando para ela é que aquele pouco que parecia insignificante era a semente para aquilo que ela precisava. Só sabe qual que é o problema da gente? É quando nós sempre pensamos em consumir e nunca em plantar. Sempre as pessoas, quando estão no desespero, lembram lá quando Elias, que foi o mentor de Eliseu, se encontrou com aquela viúva pobre, e ele perguntou, o que você vai fazer? Lembram dessa história? E ela disse, vou fazer um pequeno bolo para mim e para o meu filho, depois a gente vai comer e a gente vai morrer. Era a mentalidade de consumir o último que tem. Agora entenda, amados, às vezes Deus vai nos diminuir do tamanho de uma semente. Isso aqui é muito poderoso para você entender. Às vezes Deus vai levar você ao tamanho de uma semente, e você vai ter que tomar uma decisão entre comer a semente ou plantar a semente. É uma decisão. Eu sempre digo que decisões ditam o futuro. Se você aprender essa lei da prosperidade, você vai alcançar coisas poderosas e coisas grandes. Mas você precisa enfiar na cachola assim, ó. Dizer, vou tentar, vou fazer, vou conseguir. Tudo que a gente conseguiu até hoje, a pastora está aqui, ministerialmente, sempre foi com sementes. Sempre quando nós tínhamos um projeto a nível igreja, e a gente não conseguia alcançar aquele projeto, que ia além das nossas finanças, e além das finanças da igreja, e a gente dizia, Deus está nos levando a um lugar de semear. Diga comigo, semear. Então às vezes Deus nos leva a esse posicionamento. O problema é que o povo às vezes não entende, ele se agarra no pouco e morre com aquele pouco. Notem o que a mulher falou para Elias. Estou falando ainda do mentor de Eliseu, Elias. Eu vou comer com meu filho e a gente vai morrer. Então Elias levou ela a um desafio. E eu pergunto, você tem sonhos grandes? Quem tem sonhos aqui? Grandes. O que você está fazendo para alcançar esses sonhos? Só orando? Entenda que sonhos não se realizam com orações. Isso é muito forte. Sonhos não se realizam com orações. Sonhos se realizam com sementes. Você precisa tirar, as velhas coisas que estão na tua cabeça, e você diz assim, será que vai acontecer? Será que é verdade o que o pastor está falando? Olhem aqui essa situação. Por que Eliseu não poderia dizer assim, espera aí que eu vou orar, os lugares que ele está devendo vão desaparecer, espera aí que eu vou fazer uma oração. Notem, não é isso que tem acontecido ultimamente? Tem corrente para todas as coisas, já notaram? Mas poucos lugares estão ensinando as pessoas a semear. Quando você semeia, você está usando o poder da multiplicação de Deus. Mas você precisa compreender isso e ter isso no teu coração como algo que direciona a sua vida, como algo que te leva a coisas grandes e poderosas, que são desatadas através do poder da semente. Levante a sua mão assim nessa noite. Vamos falar a primeira verdade dessa noite. Diga assim, Deus me ensina a ter o coração aberto para semear. Diga, toda semente produz uma colheita. Repete isso, toda semente produz uma colheita. Diga, a semente sai da minha vida, da minha mão, mas não sai da minha vida. Vou repetir,
A semente sai da minha mão, mas não sai da minha vida. Diga sempre: a semente vai para o futuro preparar uma colheita. Amém? Entendeu isso que você falou? Guarde, anote lá no teu celular, faça como a frase de cabeceira, coloque lá na tua geladeira. Isso aqui é poderoso. Cada vez que você olhar para isso e entender, e toda vez que você tiver um sonho, em vez de você ficar pedindo: oh Deus, cadê o meu sonho que não se realiza? Oh Deus, já faz tantos anos que eu estou buscando, faz tantos anos que eu estou pedindo. Você é só mais um pedinte na fila. Aprenda a usar aquilo que está ao teu favor. A Bíblia diz assim: que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Muitas coisas nós não estamos tendo porque a gente não tem um entendimento. Então notem, essa mulher, ela tem uma pequena semente que estava dentro da sua casa e estava sendo ignorado, mas já estava lá, e ela não entendia que aquele pouquinho que ela tinha era a semente. Então eu entendo que o que Deus vai usar já está em você, já existe na tua vida, já existe na tua casa. Basta você abrir os olhos e entender: calma, isso aqui pode ser a semente daquilo que eu quero alcançar. Isso aqui pode ser a semente daquilo que eu tanto sonho por tantos anos, mas eu não tinha entendido. Então, se você observar, quem aqui tem um sonho com mais de 2 anos? Mais de 2 anos, mais de 3 anos, mais de 4 anos, oh, meu Deus, mais de 5, mais de 10 anos, 5, vamos parar nos 5 anos, Tiagão, mais de 5 anos. Quantas orações você fez nesses 5 anos? E você vai ver que são centenas. Por que não aconteceu? Agora nós vamos achar um diagnóstico, como Eliseu fez com a mulher. Aí eu fiz mais de 100. Foram 5 anos esperando. Vamos colocar mais de 1000. 1000 oração, 5 anos, 1000 oração. Agora vamos a uma pergunta retórica, definitiva: quantas sementes você lançou nesse tempo de espera? E aí você vai dizer: não lembro. Notaram? Se você dissesse para mim assim: pastor, eu lancei 1000 sementes, seria diferente. Entende? Então, quem são os realizadores do sonho? São aqueles que aprenderam que existem sementes que é para comer, e existem sementes que é para semear. Todo sonho que você está pedindo, não consegue, está pedindo, não consegue, o dia que você entender, e você vir no culto e dizer assim: ó, eu vou colocar nesse envelope aqui uma semente para aquele sonho, você vai ver que as coisas vão começar a se mover em tua direção. Mas você precisa abrir a mente para isso, abrir o entendimento para isso. Muitas vezes, aquilo que você subestima é suficiente nas mãos de Deus para Ele criar algo poderoso. Entende? Aquilo que você está subestimando, você diz: é tão pouquinho, transforma em semente. Você não vai conseguir realizar o teu sonho com isso. Então, se você não consegue realizar o teu sonho com isso, isso aí não é tua colheita, mano. Isso é a tua semente. Então olhem aqui a palavra, o que o Espírito Santo está nos ensinando nessa noite. Olha o que Eliseu disse para essa mulher, após ele constatar que ela tem uma pequena semente na sua casa. Ele disse: então vai e pede emprestadas a todos os teus vizinhos vasilhas vazias.
tantas quantos puder recolher. Depois, entra em tua casa, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos, e derrama do azeite puro que brotar em todos esses vasos, pondo-os de lado à medida que forem ficando cheios. Vamos ver aqui nessa ordem: vasos emprestados, não poucos. O que está falando aqui? Está falando não só de uma fé retórica, mas está falando de uma fé ativa, uma ação. Eliseu constatou que ela tinha uma semente, e ele disse: então Deus vai multiplicar essa semente que você tem, mas para isso exige uma fé ativa. Você precisa entrar em ação. Então saia pela vizinhança, faz a tua parte, pede vasilhas emprestadas, e depois entra com teus filhos e fecha a porta. Então notem que o ambiente do milagre, ele é privado, não é performático. Tem muitas coisas que Deus faz, amados, enquanto nós cremos, enquanto as nossas ações estão entre o nosso círculo mais íntimo. Notem, o profeta não queria que fosse um estardalhaço. Ele disse: entra na sua casa, fecha a porta, você e os teus filhos. Eu vou fazer um milagre. Eu vou fazer algo acontecer no interior da tua casa. Eu vou fazer algo acontecer no secreto. O que ele está dizendo? Que todas as vezes que nós obedecemos a voz de Deus, por mais absurda que seja, Deus entra com o seu milagre. Então notem aqui que Deus não age onde há distração, onde há exibicionismo. O derramar do azeite começou quando? Quando ela fechou a porta e quando ela abriu o coração. Quando ela fechou a porta e quando ela abriu o coração. Notaram? Então, amados, olha só o que diz a palavra de Deus. Assim ela se foi, trancou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhe traziam. E quando todas as vasilhas estavam cheias, a mulher pediu a um dos filhos: traz mais uma vasilha. Ao que ele replicou: não há mais nenhuma vazia. Então aquele azeite parou de correr. Olhem aqui, enquanto havia vasos, havia azeite. Aqui existe um ensinamento, que o milagre é proporcional à preparação. Entendem? O milagre é proporcional à preparação. Tem gente que está pedindo algo para o qual ele não está preparado. Sabe qual que é a pior coisa? É quando chegou o tempo de Deus nos abençoar por algo que a gente creu, a gente semeou, a gente buscou. Chegou o tempo, e quando chega o tempo, a gente não está preparado para aquilo. Então Deus, ele trabalha no nível da nossa preparação. Lembra lá quando José chegou diante de Faraó e ele trouxe a solução para Faraó, e ele disse assim: procure um homem, em todo o território do Egito, e coloca o poder na mão desse homem. E Faraó deu uma pensada, uma coçada na cabeça, não lembrou de ninguém. E Faraó disse: você é este homem. Já pensou se Eliseu dissesse: não, eu não posso, eu não estou preparado para isso? Não, ele estava exatamente no lugar certo, com o preparo certo. É isto. Sabe qual que é o problema da gente? Que às vezes Deus abre portas, mas a gente não está preparado para isso. A gente não está preparado não está organizado. A gente precisa se organizar. Eu lembro quando o irmão estava contando ali sobre a empresa dele, que preparava algumas coisas. Deus estava abrindo umas portas, mas ainda faltava algumas coisas,
na última conversa que nós tivemos, e ele disse: aquilo me levou a um preparo. Então todo o preparo é um solo fértil para o milagre de Deus. Às vezes nós perdemos o milagre de Deus, perdemos o que Deus quer fazer de grande na nossa vida, por causa do nosso relaxo com o preparo. Deus faz o milagre, mas o preparo é da nossa parte, amados. É nós que nos preparamos. Então nós vemos aqui nessa situação, a fé daquela mulher determinou o volume do milagre. E a gente vê que Deus responde à medida da sua expectativa. Quanto mais espaço você der, mais Ele derramará. Eu pergunto para vocês, e se houvesse mais 100 vasilhas? Será que seriam cheias? Se houvesse mais 200 vasilhas, será que seriam cheias? Sim, com certeza seriam. O azeite não parava. Só quando o menino disse: não há mais vasilhas vazias, parou. Sabe o que a gente vê aqui? Que Deus vai colocar na medida que a gente precisa para alcançar aquilo que a gente sonha. Deus não precisa extravasar, basta que Ele dê na medida que a gente creu. E na medida que a gente creu, a gente se preparou. Na medida que a gente creu, a gente abriu espaço para Deus. Quem aqui quer abrir espaço para Deus nesse ano? Então diga assim: eu vou abrir espaço para Deus derramar sobre a minha vida. Diga: eu vou abrir espaço para Deus derramar sobre a minha casa. Diga: eu creio que algo poderoso está vindo na minha direção. Diga: Deus, encha todos os lugares que eu preparei para o Senhor. Amém? Eu creio que Deus vai preencher todos os lugares que você preparar. Olha o que diz a palavra: em seguida ela saiu e contou ao profeta tudo o que se passara, e ele lhe orientou dizendo: pois agora vai e venda esse óleo puro, paga todas as tuas dívidas. Quantas dívidas? Todas. E você viverá em paz, tu e teus filhos, do que restar da venda. Então a gente vê aqui, amados, que o milagre não é apenas emocional ou espiritual, mas ele resolveu a dívida e ainda garantiu o futuro. Amém? Olha só, resolveu o problema e ainda garantiu o futuro. Vende o azeite, paga a tua dívida e vive tu e teus filhos do resto. Então a gente nota que Deus supriu com sabedoria, e Ele ordena com propósito, e Ele sustenta com equilíbrio. Então o que nós vemos é que o que Deus derrama hoje é para quitar os erros de ontem e para sustentar os chamados de amanhã. Amém? Sabe o que é isto? É dizer: Deus, nesse tempo eu quero ser um abençoador do teu reino. Deus, no amanhã eu quero me levantar com autoridade financeira. Deus, eu quero ser um abençoador. E eu vejo que a pergunta de Eliseu ainda ecoa: o que você tem em casa? Então a resposta certa não está no que você perdeu, mas no que ainda te resta. Nós vemos que o milagre não depende de cenário favorável, mas de uma percepção espiritual aguçada. O segredo está na casa, o segredo está em você, o segredo está no pouco que Deus permitiu que sobrasse na tua mão, está no invisível que o Espírito Santo está pronto para multiplicar. Amém? Eu quero agradecer a você por ter assistido a nossa mensagem. Espero que Deus tenha ministrado e falado com você. Sempre tem mensagem nova aqui no nosso canal. Peço que você se inscreva
e aperta no sininho aqui para você ter notificações de quando tem uma nova mensagem. Se você ainda não conhece o nosso ministério, nos siga lá nas redes sociais, aviva.lages no Instagram e Comunidade Aviva no Facebook. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Deus abençoe.